Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui quem fala é o Pedro e no episódio de hoje eu vou conversar com o Benzedor a respeito dos relacionamentos e as dificuldades e também as partes bonitas vividas por essas pessoas que se encontram nesse tipo de relação. Gratidão ao grande pai, à grande mãe, aos luminosos mentores, a ti, Benzedor, por estar aqui com a gente em mais esse episódio. Benzedor, uma das coisas que a gente já conversou várias vezes aqui no pod é a respeito do olho, que algumas pessoas e até espíritos botam em cima das outras. E acredito que uma das questões que seja muito alvo desse olho gordo, às vezes de inveja, sejam os relacionamentos, né? Olá a todos e todas, a bênção do Papai do Céu e da Mamãe do Céu, gratidão à Virgem Mãe Santíssima, nossos mentores luminosos e sagrados, uma boa tarde ao querido repórter, e é com muita alegria e satisfação que nós tocamos em frente mais um podcast, né, com o poder da Divina Luz. Repórter, te respondendo, sim, eu acredito que não só hoje, como em todos os tempos, tá delicado para falarmos de relacionamentos, né? Esses os quais que a gente também traz essa missão, né? Porque não tem um que venha que reencarnou para viver sozinho, né? É tudo um contexto, e o olho, a inveja, o ciúme também é muito prejudicial nesses causos, e até porque são causos que também o benzedor é muito procurado por esses conflitos. E justamente o que motiva esse olho, Benzedor, o que o senhor pode nos explicar a respeito disso, assim? As pessoas veem como os outros se sentem bem, o que um relacionamento traz de tão bom para a vida de alguém a ponto de despertar isso em quem não está bem consigo mesmo? Repórter, é delicado porque a gente é sabedor, o benzedor é sabedor que nem todos torcem pelo seu semelhante, né? Há muitos que a alegria do outro é a sua tristeza, e deveria de ser o contrário, né? Se a gente quer ser feliz, se a gente almeja uma felicidade, uma vitória, a gente tem que vibrar com a felicidade de nosso semelhante, com a vitória, alegria do nosso próximo. E infelizmente há pessoas que não fazem isso, não seguem isso, não têm esse sentimento bonito em relação ao próximo. E hoje em dia a maioria se descuida desse fator por não acreditar, né, repórter? Por não acreditar que existe essa energia maléfica. Já por si só a inveja, o ciúme, ele é corrosivo, e muitos me dizem assim: benzedor, eu tenho um pouquinho de ciúme, mas é só para apimentar, e eu sempre ensino, nem uma gota, ele é corrosivo e é maléfico. E por outro lado também, o relacionamento ele traz muita coisa boa para a vida da gente. O senhor consegue nos esclarecer um pouco do que acontece na parte espiritual quando duas pessoas se encontram num relacionamento? Repórter, o benzedor costuma a ouvir, a ver, porque cada caos é um caos, né? Cada um de nós é único. E sendo únicos, cada problema também é único, né? Então, o benzedor recebe as orientações de nossos mentores espirituais que os casais, repórter, não é fácil e não é nada tranquilo nós nos reencontrarmos aqui no planeta Terra, porque tem todo um contexto, né? Temos que vibrar na mesma energia, no mesmo pensar e no mesmo caminhar. Quer dizer, temos que também contribuir, né, para esse ocorrido, para acontecer isso, para nos reencontrarmos. E os casais, eu vejo assim que ninguém entra na nossa vida por acaso, e nem nós entramos na vida do outro por acaso.
sempre tem uma força maior por detrás e a nos guiar. Mas existe sim certas incompatibilidades, né? Que se nós não trabalharmos a serenidade, a certeza, a confiança, é óbvio que não vinga. E quando duas pessoas se encontram assim e estão em sintonia uma com a outra, né? De que forma que essa energia se complementa, benzedor? Repórter, da forma que o casal, cada parte tem o seu trabalho, cada parte tem o seu propósito. E duas partes com dois propósitos se torna maior, mais forte, mais edificante, né? Eu mesmo é uma parte que eu gosto muito de conversar, porque é uma parte que tange a vida de todos nós, né, repórter? Eu vejo assim e aprendo a cada dia. Há casais que têm um ciclo grande de convivência, há casais que terão um ciclo por todo o tempo de reencarnação aqui na Terra, e há aqueles que terão um ciclo pequenino, e isso é muito bem traçado antes. É claro que é como eu costumo ouvir e como eu já aprendi, é uma plantinha, é uma flor que tem que ser regada todos os dias, né? Não pode cair na rotina, tem que haver paz, tem que haver sinceridade e o principal, é preciso haver sintonia. Eu sempre fiquei assim, muito feliz quando eu vejo duas pessoas se darem bem, quando eu vejo um casal feliz, em paz. E quando sou procurado por uma das partes, ou às vezes até pelas duas partes, repórter, e quando posso ajudar, quando posso orientar, sem julgar, para mim é sempre um motivo de muita luz e de muita bênção, porque através de um casal é gerado a vida, né, repórter? Como todos nós, né? Viemos através do casal de pai e de mãe, não é assim? Então, pro benzedor é sublime, é bonito e faz muito bem a reciprocidade, a união, o caminhar junto é sagrado sempre. E benzedor, o que faz esses casais buscarem a ajuda do senhor? Repórter, inúmeras vezes é corriqueiro uma das partes pedir ajuda quando veem que não está bem, que não estão em paz, que estão sofrendo certas interferências, às vezes espiritualmente, às vezes precisando de tão pouco. Repórter, às vezes o casal precisa somente de orientação, de esclarecimento, ouvir e pôr em prática. É claro que tem aqueles casais que sofrem certas obsessões, né? Porque todos nós, repórter, nós viemos não só de um relacionamento, né? Às vezes nós temos um projeto, um objetivo na vida de hoje, no momento de hoje, com tal alguém, mas no nosso passado nós tivemos outros objetivos com outros alguém. E algumas vezes o alguém do passado não aceita o alguém do presente. Por exemplo, eu já vi certos causos que alguém que foi marido ontem não reencarnou, repórter, está do outro lado da vida e não aceita que a esposa de ontem tenha um bom relacionamento hoje com outro. Aquela parte, aquele espírito parou no tempo, deixou de evoluir, não quer evoluir e termina lutando para atrasar, para trazer desavença, para trazer lágrimas, dor no relacionamento de hoje. E aí entra a nossa parte, a parte da luz, a parte do caminho branco, da serenidade, do esclarecimento, que muitas vezes nós chegamos até esse espírito, esse obsessor, esse marido ou esposa de ontem, repórter, damos uma orientação, um esclarecimento, e quando não conseguimos fazer, os mentores bem o fazem. E aí existem vários processos que algumas vezes são levados para certas colônias espirituais, quando aceitam, vão se tratar, vão melhorar,
E tem aqueles causos que não aceitam repórter, que aí realmente é com os mentores direto. Eles verão qual as melhores opções para tratar de caos a caos, mas sempre tendo o conhecimento e a ajuda do casal que está no plano terreno hoje. Então é possível, benzedor, um obsessor tá obsediando as duas pessoas do casal. Exatamente, repórter, exatamente. O benzedor se depara com isso quase todos os dias. Sempre num casal existe a parte mais positiva e a parte mais negativa. E a que vai sofrer o maior impacto, a parte mais negativa. Por que tanta briga, por que tanta desavença? A gente vê hoje, repórter. Infelizmente, tanto feminicídio, causa que a gente já falamos, conversamos, né? Tem sim erros humanos, falhas humanas, mas repórter também tem forças negativas por trás disso. O porquê tanta lágrima, tanta dor, o porquê tanta desunião, o porquê tanto orgulho de pedir desculpa e, se tiver que ser, pedir perdão, por que não? Onde está a parte feia disso, repórter? A imaturidade. É sempre bonito nós arrependermos do erro, da falha e da falta. Às vezes um perdão é a correção. Às vezes um pedido de desculpa sincero é a correção. Então, o benzedor diz assim, repórter, hoje em dia é muito delicado. É muito delicado porque a maioria não quer dar atenção para essa parte. Não quer parar, pensar, repensar, corrigir. E nossa reencarnação, nossos reencontros nunca são fáceis para nenhum de nós. E o porquê não aproveitar essa oportunidade sublime, que é quando nós nos reencontramos, repórter. Que adianta nós sabermos desses detalhes e lidar, caminhar com o orgulho ferido, que na maior parte das vezes se transforma em obsessão, em depressão. E o senhor comentou ali, né, a respeito de alguns comportamentos que podem ser tóxicos dentro do relacionamento. E esses comportamentos também podem acabar atraindo obsessões para o relacionamento, não somente quando é alguma outra parte do passado que não se conforma com as partes do presente seguindo em frente? Isso, realmente, repórter, é bem assim, é por aí. O benzedor te diz assim, é uma orientação, um esclarecimento, quando bem colocado, quando bem aprimorado, é a luz na nossa caminhada, repórter. Essa é uma das partes assim que o benzedor também sempre agiu, muitas das vezes, escutar. Porque na maior parte das vezes, repórter, eu tenho que dizer que quando chega as pessoas, os irmãos, as irmãs, que necessitados dessa parte, o benzedor já está instruído e sabendo até a causa, né? Se a causa é carnal somente ou se a causa é espiritual. Aí escuto, sigo as orientações e quando é de orientar, de esclarecer, de aconselhar, assim eu faço. E quando é da parte de agir, também. Mas o benzedor te diz assim, as pessoas dizem o tempo hoje é delicado, não é o tempo. O tempo é o mesmo, delicado é o pensamento das pessoas. Repórter, às vezes, assim, me atacam assim, amigos e amigas, conhecidos e às vezes até desconhecidos. Desconhecido benzedor, meu amigo, minha amiga procurou-te para me ajudar e depois que eu fiquei sabendo da ajuda, se mudou muita coisa. Eu me sentei, eu refleti, às vezes me trouxeram uma orientação sua ou dos guias. E sabe que fortaleceu os laços com a minha esposa, fortaleceu os laços com o meu esposo, com nossos filhos, com nossa família. Então, por isso, é gratificante, né, repórter? Tu coloca uma centelha de luz, às vezes uma palavra
aconchegante, esclarecedora e faz todo esse efeito. Nem sempre é culpa dos obsessores. Às vezes, na maior parte das vezes, é culpa da ignorância, da frieza. E o que assim que eu mais ensino? A reza, a prece. Não dar atenção aos que os demais falam. Dar atenção ao que tu sente, né, repórter? Porque há relacionamentos que, como eu disse, a orientação. Esse é para pouco tempo. Esse é só passageiro. Esse vai acrescentar muito pouco. Aquele não vai acrescentar nada. Mas, repórter, por muito pouco ou quase nada, sempre tem um propósito. E o propósito maior, o que é? Amadurecimento e aprendizado. Sempre aconselho numa briga, numa desavença, repórter, não pagar o mal com o mal. Não pagar a ignorância com a ignorância. Eu, inúmeras vezes falando de mim, repórter, eu prefiro pagar com silêncio, com raciocínio. E sempre fui ensinado assim. E sabes que isso, até o dia de hoje, assim, me deu e me dá muita experiência. Temos que ter sintonia, temos que viver em paz, estar em paz. O porquê que vais pagar uma agressão com outra agressão? Um mau verbo com um mau verbo. Escuta, é no silêncio que a gente se acha, é no silêncio que a gente se encontra. E a paz, a serenidade e a calma são fatores que vão te levar sempre à luz, ao caminho de luz. Sempre terá um ombreiro da luz para nos orientar nesses momentos, se assim seguirmos. E, benzedor, o senhor mencionou, né, ali a função dos ciclos, né, que alguns relacionamentos são para durarem mais, outros para durarem menos. E quais são as consequências de desrespeitar esses ciclos? Repórter, eu diria, as consequências quando tu desrespeita esses ciclos é descrédito. Tu tá escavando destempero para ti mesmo, porque todo relacionamento também foi acertado antes. Também foi planejado antes. Repórter é como aquele dizer sagrado que diz assim: nem na minha vida, nem na tua, nem de ambos, nem de vós, nem de nós. Ninguém entra na tua nem na minha vida por acaso. Nem nós entramos na vida do outro por acaso. Sempre tem fatores, sempre tem um propósito. E isso para mim é muito nítido, repórter, porque eu costumo ver, entender e compreender e também sentir, porque sou um homem, como estou sempre dizendo, sou um homem como qualquer outro. Sou passivo de erros, de falhas, de acertos, né? Sou um aluno da vida como todos os demais, repórter. Mas eu vejo assim claramente que cada um ou cada uma que passa em nossa vida nos deixa um pouquinho mais de bagagem. Sempre te deixarão pontos positivos e pontos negativos, como nós imperfeitos também, né, repórter? Aí começa assim que eu vou escuto várias vezes. Eu vivi 5 anos com tal pessoa, seu benzedor, e 5 anos passando trabalho, de infelicidade, não. Se vivemos 5 anos com alguém, repórter, esses 5 anos eles foram repletos de muitos momentos bons e de alguns momentos não bons. Esse é o contexto. E cada situação um aprendizado. Assim eu penso e assim eu vejo. Claro que tem aqueles que é para durar e muito, é para durar e toda a reencarnação, repórter, e não duram. Os dois espíritos planejaram conviver desde que se reencontrasse, conviverem todo o período. Mas aí tem as provações, tem as tentações, tem as fraquezas e culminam em terminar antes. São chamadas expiações. Lá na frente teremos que reparar, mas, repórter, será que teremos crédito para isso? Eu te digo assim, o benzedor nessa parte, eu sempre fui e sou muito sincero, repórter. Se eu sinto, eu digo o que eu sinto. Se eu não sinto, eu sigo a minha caminhada. Se eu deixo de sentir, eu sigo a minha caminhada, mas sem prejudicar, sem julgar,
sigo o meu aprendizado sem oprimir, eu tenho esse conhecimento, esse reconhecimento. E claro que cada um é cada um, né, repórter, mas os relacionamentos, eles também são sagrados. Eles não são por acaso. Pois é, e o senhor comentou ali, né, a respeito de que as pessoas, ninguém veio para ficar sozinho. E quando acontece assim, de tu encontrar aquela pessoa que tu veio para passar uma encarnação inteira juntos, mas por conta de expiações isso acabou terminando antes, daí não tem mais ninguém, como é que funciona? Repórter, eu diria que os planos do grande pai e da grande mãe para nós, eles são sempre infinitos, né? O nosso raciocínio, o nosso pensar, o nosso ver é limitado. Mas os planos do bem e do alto são infinitos, né? Então, é certo que sempre existe o segundo plano, o terceiro plano, o quarto plano, o quinto plano, né? Porque o bem sabe sempre, muito antes, onde falharemos, onde cairemos, onde vamos conseguir corrigir, nós não sabemos, mas o alto sabe. Então, muitos me perguntam isso, repórter. Se era para me conviver com tal fulano, benzedor, não deu certo, não vou ter mais ninguém. Não existe isso. Existe plano B, plano C. E a fé não remove montanhas. Então, eu penso, enxergo assim, repórter. Não deu certo. Muitas vezes é porque não tinha que dar. E outras vezes os mentores me dizem assim, é claro que inúmeras vezes assim, eu não dou esse esclarecimento, até porque inúmeras vezes quem me procura ainda está verde, não está maduro, e eu não posso dizer tudo que escuto. Mas quando choram na minha frente porque terminou, eu não tenho mais ninguém, e o mentor diz assim, é porque na verdade o ciclo dele ou dela com aquela pessoa seria curto realmente, eles planejaram isso. Mais adiante, assim, irá encontrar uma parte que terá tudo a ver e que a outra parte terá a mesma visão. Repórter não é assim que passa um tempo, um período assim, e a pessoa vem, Ailton, benzedor, tô tão feliz, conheci uma pessoa assim que parece que a gente já se conhece. E aí o benzedor diz assim, só parece. E aí, nesse sentido, né, nos mostra cada vez mais a importância de trabalhar a paciência, né, a resiliência, né, benzedor. E o que a gente pode ganhar quando a gente trabalha isso? Repórter, quando a gente trabalha a resiliência, a paciência e a calma, a gente só tende a ganhar luz e ganhar a mais do que pedimos, sempre. Porque todos nós, né, repórter, nenhum de nós é 100% bom, 100% tranquilo, ou 100% mal, ou 100% negativo. Nós somos um misto de tudo um pouco. São como se nós fôssemos donos de vários cães. Existem os cães bravos e existem os cães dóceis. Qual dos dois nós vamos alimentar melhor? Será o mais forte? Essa é uma mensagem que eu escuto muito, repórter. E cada situação, um aprendizado. Aí os mentores me dizem assim, meu filho, gostar é uma coisa, é um sentimento. Paixão é outro sentimento. E amor é o mais nobre de todos. Às vezes vocês pensam que amam, vocês na verdade só gostam. Às vezes vocês pensam que gostam e na verdade estão amando. E amor que é amor de verdade é infinito. O gostar tem prazo, a paixão também tem prazo. O amor verdadeiro, ele é infinito e delicado de encontrar, mas uma vez encontrando, ele é infinito. E benzedor, puxando por informações e ensinamentos que a gente já ouviu em outros episódios, tem mais uma diferença também entre o amor e alguns desses outros sentimentos, né? O amor, ele não pode ser fabricado, nem induzido. Sabe as palavras, meu repórter. Eu costumo dizer e aprendi isso, repórter. Eu também aprendi isso, porque nessa escola eu também sou um aluno muito pequenino, em tenra idade. O amor, ele é espontâneo, tu não domina,
Tu não governa e tu não comanda. Ele é livre como um pássaro. Ele simplesmente nasce. Então, o benzedor diz assim, como os mentores ensinam, é o sentimento mais nobre que existe. E por isso que é um dos lados assim que o benzedor sempre foi muito procurado também por esclarecimento, por ajuda. E um dos lados assim que eu sempre gostei de ajudar, de orientar e de lutar contra quando preciso. Repórter, e sempre tive essa imensidão de ajuda, de orientação de nossos guias salutares. Sei até onde eu posso ir, sei onde eu tenho que parar, sei até que ponto eu posso orientar, sei o ponto que eu não posso interferir, porque livre-arbítrio para todos, né? Mas o amor não dói, o amor não oprime, o amor não pisa. Quando acontece esses ferimentos, essas vírgulas, pode ser qualquer outro sentimento, mas não é amor. O amor é compreensivo, é livre, é espontâneo e é protetor. E daí também a importância de não confundir, né, esses sentimentos da proteção, por exemplo, com o sufocar muitas vezes, né? Isso mesmo, repórter. Isso é bonito, isso é sublime e todos nós estamos aqui nesse plano também para aprender isso, para pôr isto em prática. E há muitos que aprendem isso só na terceira idade e outros nem na terceira idade. Repórter, então, é um sentimento puro, nobre, e quem tem é uma luz muito bonita assim, uma luz azul, azul cintilante, ou é um rosa pink muito lindo. Os espíritos que têm e que sentem e que esse sentimento reside em si, emitem essas tonalidades de energia, repórter. Ou senão, o tom branco, o tom creme, o tom poderoso do amor. Mas digo sempre assim que por nenhuma dor, por nenhuma sequela, por nenhuma insegurança, repórter, por nenhum trauma, o amor ele só acontece para quem nele acredita. É o que eu sempre ouvi e o que eu luto para passar sempre. Se tu acreditares nele, repórter, um dia ele surgirá como um pássaro na tua vida e no teu coração. Brotará como uma linda rosa, mas somente em quem acredita. Quantos desacreditam, repórter? Quantos dizem, eu não acredito porque ele não existe, ele é só em contos? Não. Se nós estamos aqui, se nós somos a essência do maior amor que existe, repórter. Quando a gente diz Deus, Cristo, o amor que deu a vida por todos nós. Então, eu acredito, pode doer, pode machucar até alcançá-lo, podemos passar por altos e baixos, mas, repórter, ele existe e o grande pai e a grande mãe o iluminou, o criou para todas as criaturas. Agora cabe nós aceitarmos ou não. E, benzedor, uma coisa que me faz pensar assim em relação a outros assuntos que já conversamos, né, até de feitiços para impedir alguém de amar, de tentar atrair a atenção dos outros, enfim. Pode alguém ter os caminhos fechados para o amor? Seja por conta de ações próprias ou seja por ação externa também? Repórter, sim, sim. Muito existe, né, repórter? Até porque em outros episódios lá conversamos já sobre o tema, né, de usarem certas forças desfavoráveis para essa finalidade, né? Como dessa parte que o benzedor explica também, há obsessores que não aceitam, há obsessores que não reencarnaram por não aceitarem, há homicidas, há espíritos que cometeram um feminicídio em outros tempos e ainda não estão alinhados e totalmente recuperados, por isso não receberam a nova oportunidade de reencarnar, e causa lhes reencarnasse,
eles voltariam a cometer o mesmo equívoco. E não aceitam, não querem melhorar. Repórter, tanto é que existem planos para esses seres, né? E eles também pensam, eles também têm o poder do raciocínio e do pensar como nós. E o pensamento já é uma ferramenta poderosa. E através do pensamento, quanto mal eles fazem, pensando naquela parte que está reencarnada aqui, ou na esposa ou no marido, que foi, porque não somos propriedade. Assim como não somos propriedade de ninguém, repórter, ninguém é nossa propriedade. Isto é desamor e não amor. Existe sim aqueles trabalhos que nós já falamos que muitos fazem e cometem e terminam cortando a missão de vários ou deslocando eles do caminho que vieram trilhar. Então, por que é bonito? Por que o benzedor está sempre orientando e dizendo assim, estudar sobre? Não é sobre religião, é sobre vida. Existem os fatores que nos fortalecem na caminhada que nós escolhemos, na jornada que nós temos que caminhar, mas existem os fatores que lutam para nos desviar do caminho certo. O repórter desviar da pessoa certa, desviar da família certa, desviar do amigo verdadeiro, da companheira verdadeira, do companheiro verdadeiro, existe tudo isso. Sabe nós o que nós fizemos ontem, sendo que todos nós temos inimigos, repórter, no mundo espiritual. Claro, tem aqueles arrogantes que dizem que não tem, que nunca fizeram mal para ninguém, repórter, sendo que até nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, os tem. Só que a diferença é nós não sermos inimigos de ninguém. Agora que temos. E depois que essas dificuldades assim são superadas, quando o casal consegue superar elas, o que se encontra no topo dessa jornada, assim, benzedor? A verdadeira paz, o bom convívio, os laços fortalecidos e o dever de missão cumprida, repórter. É isso que encontramos. Mais crédito e ciclos concluídos. Há muitos também que me dizem assim, repórter, me separei, ou fulano se separou de mim por causa disso, por causa daquilo, e o mentor está do lado e me diz assim, meu filho, não é nem por causa disso, não é nem por causa daquilo, não é por causa nem dele e nem por causa dela. Simplesmente ciclos concluídos. Há muitas desculpas, às vezes, que as pessoas colocam nas coisas, seja por não quererem compreender, ou até por não conseguirem muitas vezes, né? E benzedor, nessa função, assim, das pessoas ficarem encontrando desculpas para não fazerem ou para fazerem algo, elas podem acabar se perdendo no relacionamento? Com certeza, repórter. Quando isso começa a ocorrer, é sinal que tu já te perdeu. Porque uma das coisas que o benzedor sempre preza e sempre ensinei, procuro sempre falar, repórter, não é nem coisa, é sentimento. Todo casal, toda pessoa que for ciumento, que tiver o ciúme em si, ele é corrosivo, ele destrói, ele corrói, elimina. O benzedor diz assim, me dando eu, por exemplo, repórter, eu nessa fase, nessa existência, nessa reencarnação, eu agradeço muito o grande pai e a grande mãe, porque eu não sei que sentimento é esse em mim. Eu não tenho, não tive, não o adotei e vivo muito bem, muito em paz assim. Em nenhum relacionamento meu eu fui ciumento ou eu tive ciúmes. Eu procuro ensinar assim, repórter, para tudo que nós iniciamos confiando. Aí muitos dizem assim, mas aí a gente quebra a cara, aí a gente passa trabalho, aí a gente se dá mal, aí o bonzinho só leva. Repórter, eu não vejo assim. Eu vejo que se tu semear confiança, um dia tu colherás confiança. Se tu semeares desconfiança, medo, falta de autoconfiança, tu colherás só impropérios.
Então, o benzedor, sempre procurei semear em tudo que faço, em tudo que acredito, confiança, até que me prove o contrário. Eu não dou margem para escutar parente, repórter, eu não dou margem para escutar amigo, eu não dou margem para escutar inimigo, eu não dou margem para escutar vizinho, eu não dou margem para escutar irmã, eu não dou margem para escutar irmão nessa parte. Essa parte, para mim, vai prevalecer o que eu ver. Eu não dou margem para controlar o outro. Para tal horário, para isso, para aquilo. Repórter, confiança em primeiro lugar. E aí muitos me perguntaram e me perguntam assim, Ailton, tá, e se tu chega e tu vê uma cena que, por exemplo, tu te depara com uma traição da outra parte. Ora, muito simples. Eu sigo a minha caminhada, sempre com Cristo e com Mãe do Céu, e ainda agradeço porque me foi mostrado. Não é um livramento se acontecer, repórter. Então, o benzedor diz assim, às vezes o que a gente pensa que é perca, repórter, todos e todas, é na verdade livramento. A gente vem para aprender, vem para ensinar, é um contexto, é uma via de mão dupla. Eu aprendo com ela, ela aprende comigo. E nós aprendemos, na verdade, uns para com os outros. Nós precisamos uns dos outros sempre. Então, o benzedor, essa parte de relacionamento eu vejo assim, repórter. É claro que envolve muitas situações e vejo hoje assim as pessoas, uma grande parte, totalmente despreparado para isso. O respeito tem que ser mútuo, o carinho tem que ser mútuo, a confiança tem que ser mútua e pronto. Aí tudo flui, tudo fica bom e tudo fica em paz. E benzedor, para a gente finalizar assim, sei que muitas pessoas, talvez até que estejam ouvindo, né, já pensaram, já li a respeito disso também, que se sentem daquela forma, né? Acho que não vou conseguir encontrar ninguém nessa vida, não me identifico com ninguém consegue aturar o meu jeito porque eu sou genioso ou porque eu sou geniosa, ou porque eu sou parado demais, enfim, várias coisas que são colocadas nesse sentido. Uma palavra de esperança para essas pessoas. Repórter, eu diria assim, a quem passa por isso, porque, na verdade, todos nós, se nós não passamos, nós passaremos, né? São expiações, ou de repente são provações, ou de repente são testes, ou de repente, repórter, são imposições postas por nós mesmos. Há desafios que nós mesmos nos propomos antes de vir. Aquela parte sagrada que nosso Senhor Jesus Cristo olha para Judas e diz: faz o que tens que fazer. Então nosso Senhor não sabia que ele era, naquele momento ele trairia, e depois do desencarne de ambos, repórter, não é como nosso mestre mesmo diz, ele não foi lá nas profundezas resgatar aquela alma de Judas. Claro que não vamos nos comparar a nosso Senhor, a nosso mestre, jamais, né? Mas, repórter, o que eu quero dizer é que nosso mestre nos deu e nos dá sempre grandes exemplos. O porquê ele veio, viveu na carne como nós, se fez homem como nós, para demonstrar que desse mundo e de todos os mundos e situações, ele é o Cordeiro e tudo sabe. Se nós tivermos ele, a grande mãe, como bússola, sempre o amanhã nós alcançaremos aquilo que desejamos. Se não é hoje, se não foi no dia de hoje, se ontem nós tivemos uma frustração, repórter, tivemos uma dor, tivemos uma decepção, como muitos dizem, eu não acredito mais, benzedor, porque eu acreditei, eu amei e aí recebi uma punhalada. Então hoje eu estou mais sábio, estou mais prevenido e não vou mais
abrir o coração e dedicar-me ao outro de coração. Aí o benzedor diz assim: então tu vais colher o mesmo que tu pensa. Tu vais atrair para a tua vida pessoas que também pensam assim, afins. Eu vejo o contrário e a minha mensagem é assim: repórter, qual de nós já não gostamos de alguém? Já não nos apaixonamos, já não amamos, ou dê o nome que quiser, né? E qual de nós já não nos decepcionamos? Ou qual de nós não decepcionamos alguém? Não somos perfeitos. E inúmeras vezes fizemos por ignorância, não de causa pensado. Repórter, eu diria assim: se vive um dia de cada vez. Mas o benzedor tem que dizer assim: tudo que até hoje eu acreditei, tudo que até hoje eu quis, repórter, tudo que até hoje eu almejei, eu sempre botei em primeiro lugar o nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Mãe Santíssima, e até o dia de hoje tudo eu alcancei. Só que com um porém, como os mentores mesmo sempre me orientam e vejo eles ensinarem a tantos. Às vezes tu almeja colher uma linda rosa. Teu maior prêmio, tua maior conquista, tua maior vitória é tu colher uma linda rosa. Mas sabes que os planos do grande Pai e da grande Mãe sempre são além dos nossos. Se queremos e desejamos colher uma linda rosa, repórter, o grande Pai e a grande Mãe terá sempre um imenso jardim com lindas rosas para nos ofertar. Essa é a palavra, a mensagem do benzedor, que com Deus e Nossa Senhora, tudo que nós precisamos, almejamos e necessitamos, a bênção é sempre o triplo, pela fé, pelo amor e por buscarmos essa orientação. A fé, o amor remove montanhas, repórter. Se não é hoje é porque não tem que ser hoje. Se não é amanhã é porque não tem que ser amanhã. Não será antes nem depois, será no tempo certo e propício. Assim é. Com essas palavras, então, a gente encerra mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Gratidão ao Grande Pai, à Grande Mãe, aos luminosos mentores por nos propiciarem mais esse momento de esclarecimento. Obrigado, Benzedor, pela companhia, pelas palavras, pelos ensinamentos também. E obrigado à nossa querida audiência que nos acompanha e que nos ajuda a levar e semear a semente da luz e do bem cada vez mais. Amém. Sabe as palavras, querido repórter. Espero que tenhamos contribuído um pouquinho para o bem, para o esclarecimento, e é assim que o benzedor vê, é assim que o benzedor pensa, e é assim que quero continuar pensando, agindo e aprendendo. Um abraço caloroso e luminoso a todos e todas, gratidão ao grande Pai e à grande Mãe, a nossos mentores e mentoras luminosas e sagrados, e até mais. Muito axé. Que a luz divina esteja sempre com vocês. Vou deixar, inclusive, linkado aqui na descrição do vídeo o episódio que comentamos a respeito dos feitiços feitos para amarração amorosa e outras intempéries como essa. E até mais!